O verniz estalou entre a China e a União Europeia. A semana passada foi noticiado que a União Europeia vai aplicar taxas alfandegárias aos modelos 100% elétricos oriundos da China. Em causa está, segundo a União Europeia, uma concorrência desleal por parte não só de algumas marcas chinesas, mas também de algumas marcas europeias. Volto a frisar, alegadamente estão em causa subsídios diretos às marcas e a União Europeia acusa a China de concorrência desleal. Este vai ser o tema deste episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt, e para nos dar um pouco mais de luz sobre este tema, temos hoje connosco o convidado Pedro Silva, diretor e fundador da revista Autodrive, e da equipa da Razão Automóvel, o Fernando Gomes, que já é uma cara nossa conhecida. Aliás, o Pedro Silva também já esteve connosco noutro episódio do Autorádio e decidiste hoje pedir a dose. Do que é que nós falámos da última vez que estiveste connosco? Já não te recordas? Sei que foi bastante divertido e tinha a ver com carros elétricos também. Hoje o tema... E emissões, aliás. Acho que foi Euro 7. Foi o Euro 7. Euro 7. Que afinal a montanha tinha parido não um elefante, mas um pequeno rato. Mas produziu os efeitos que se pensava, porque pelas vendas do início deste ano... Sem dúvida, os elétricos estão a diminuir e não estão a ganhar cota de mercado. Aliás, continuam a aumentar as vendas, mas a cota de mercado está tendencialmente a estabilizar, com o fim de muitos incentivos em vários países e em vários mercados muito importantes, nomeadamente no mercado alemão. Estou a notar, é um padrão. Nós convidamos sempre para falar de temas fáceis, leves, mas são os mais interessantes. E as tarifas aos modelos de marcas, não só chinesas, mas também europeias, e já vamos falar disto, porque não estão apenas em causa as marcas chinesas, também estão em causa marcas europeias que têm produção na China. Mas vamos começar pelo início desta novela. Esta novela não começou a semana passada, pois não, Pedro? Começou o ano passado. O ano passado, ou se calhar até um bocadinho antes, porque já há uns anos que alguns dirigentes de construtores europeus se queixam junto da União Europeia, até dentro da própria União, de algum favorecimento aos construtores chineses em detrimento dos locais, não é? E como há aqueles 12 ou 14 milhões, dependendo das fontes, de postos de trabalho na União Europeia diretamente ligados à indústria automóvel, pronto, isto coisa pouca começou a ser um tema quente. Páginas tantas, alguém na Comissão terá iniciado há 9 meses, mais ou menos, parece, um estudo, pronto, uma investigação junto da produção, não é só lá está, como disse o Guilherme, não é só da produção, não é só dos construtores chineses, é dos automóveis produzidos na China. Portanto, há muitos construtores europeus que produzem na China e depois importam os carros para serem vendidos na Europa. E que haveria um favorecimento ou entradas inclusive de dinheiros e subsídios diretos do governo chinês para incentivar a produção na China, o que cria uma condição de concorrência desleal. E a semana passada a Comissão deu a conhecer os resultados da investigação e deu a conhecer também o que é que propunha que fosse feito para obrigar, entre aspas, a China a sentar-se à mesa de negociação em vez de empurrar com a barriga, que é uma coisa que eles fazem muito bem e são muito pacientes a negociar sempre tudo, a dizer que sim, mas nunca acontece nada, e então há aqui uma espécie de um braço de ferro para ver se o governo chinês, isto não é uma coisa entre governos mais até do que entre as empresas, se o governo chinês se senta à mesa de negociações e se negocia o que é que uma concorrência mais leal. Em resumo, o que está em causa é uma concorrência desleal por parte do governo chinês, que está a incentivar a produção local, não apoiando, por exemplo, como acontece na Europa, muitas vezes o consumidor final, mas dando incentivos diretos às marcas. Fernando, isto está longe de ser uma questão
pacífica. Há países que estão contra estas tarifas, que no caso europeu podem chegar praticamente aos 50%, somando os 10% de tarifas que já existiam até agora. Como estava a dizer, há quem esteja a favor, há quem esteja contra. Quem é que está a favor e quem é que está contra? Mesmo assim, só fazendo um parênteses, face ao que a administração americana fez, que aplicou uma taxa única de 100%, pronto, ainda é simpático. E não são definitivas estas taxas. Ainda vamos ver o que é que acontece. Mas, por um lado, temos a Alemanha a mostrar-se contra e, por outro lado, temos, por exemplo, os franceses, falando aqui de duas grandes economias europeias, que estão a favor desta medida. Sim, até surpreende a posição da França, porque a França também tem uma grande indústria automóvel e estas medidas protecionistas, por norma, não costumam resultar muito bem para ninguém. E, aliás, quem acaba mais até por sofrer somos nós, os consumidores, porque os preços vão obrigatoriamente subir, não é? De qualquer forma, aqui só um detalhe. Esta investigação é só para os carros elétricos produzidos na China, porque não é os carros todos. Por exemplo, temos o caso da MG, que apesar de ser uma marca de origem britânica, o grupo que toma conta da MG é a SAIC, que é chinesa. Eles vendem cá carros a combustão, carros híbridos, e além dos elétricos. E por isso convém separar as águas, porque se calhar não... ou seja, é uma bomba, mas não é uma bomba. Sim, a própria BYD exatamente. Vai começar agora a vender os plug-in hybrid na Europa. Exatamente. E já agora uma outra questão também, que é para perceber qual é esta vantagem que os elétricos importados da China têm relativamente aos europeus. Nós não temos acesso a esses números, mas confiando nas palavras do Carlos Tavares, o diretor executivo da Stellantis, à partida, ou seja, à saída da fábrica, um carro chinês já tem uma vantagem de 30% no custo relativamente a um carro elétrico europeu. É isto aqui que está em causa e é isto aqui que a União Europeia quer tentar nivelar com estas taxas de importação adicionais, basicamente. Agora a questão é, será que vai resultar ou será que nós vamos criar um problema ainda maior? Porque nós sabemos que a nossa dependência relativamente à China é bastante grande. Falando, por exemplo, só de terras raras, 90% das terras raras estão necessárias à produção de tudo no mundo provém daquela região. E a resposta da China não se fez tardar, pois não, Pedro? Não. Terá dito que vai fazer uma queixa da União Europeia junto à Organização Mundial do Comércio, que por acaso era uma coisa que eu gostava de saber, o que é que uma queixa na Organização Mundial do Comércio resulta. Eventualmente um severo puxão de orelhas. Ai. Eventualmente. Nós acabámos de fazer uma agora contra os chineses, também por causa de proteccionismos e problemas com desalfandegamento, etc. Mas basicamente para nós, para o consumidor, é sempre mau, porque quando se aumentam os impostos, o resultado líquido é sempre aumento ao preço. Obviamente. Aliás, já há estudos do impacto que esta medida... Portanto, pronto, tu ias falar nisso. Portanto, eventualmente, o dinheiro que entra na Comissão Europeia, ou que entra na Europa, entra na Comissão Europeia, não entra nos bolsos dos contribuintes. Aliás, provavelmente sai dos nossos bolsos. Exato. Um instituto, aquele, estima com estas medidas... estejamos a falar de uma diminuição de 25% do número de carros 100% elétricos importados da China para a Europa, tendo em consideração que em 2023 foram importados cerca de 500 mil de carros para o nosso para a Europa. Estamos a falar de uma redução de 125 mil carros, o que vai originar para a Comissão Europeia uma receita em torno dos 4 mil milhões de euros. E um aumento da produção local. Problema, quem é que vai pagar tudo isto? Vai ser o consumidor e exatamente, vai ser o consumidor que vai ter carros mais caros e eventualmente em menor número. Aliás, a lei da oferta e da procura a trabalhar, e não podemos esperar que as tarifas aumentem e que não aconteça nada com isto. Quem está veementemente contra esta medida é, como estavas a dizer, Fernando, Carlos Tavares. Sim, Carlos Tavares, só que Carlos Tavares... é interessante acompanhar o discurso do Carlos Tavares, porque ele já foi contra a invasão chinesa, como nós temos aqui apelidado, mas ele encontrou uma solução para contrariar
Não foi para contrariar, ou seja, achou uma solução para ganhar com a invasão chinesa, que foi adquirir uma parcela num construtor chinês, de modo a ser parte dessa mesma invasão chinesa. E ficámos a saber muito recentemente, pelo menos à altura da gravação deste podcast, que para contornar estas tarifas que agora a União Europeia quer impor a partir do dia 4 de julho, ele já começou a produzir carros elétricos chineses na Polónia, ou na fábrica que a Stellantis tem na Polónia, onde é produzido o Jeep Avenger, por exemplo, e vai lá produzir então os tais modelos da Leapmotor. Vai começar com o Citadino, que é o T03, e pronto, é isto, é uma forma de combater, ou seja, a única forma que eu vejo de contornar realmente esta questão das tarifas é começar a produzir, aliás, fora da China. Que é o que algumas marcas chinesas já disseram que vão fazer. Pronto, adquirir, uns já têm, outros vão adquirir, sim, outros por exemplo, vão em processo. A BYD, que é até por acaso uma das marcas menos penalizadas por esta investigação da União Europeia, já tem planos para abrir uma fábrica na Hungria. Aliás, eu acho que eles vão juntar fábricas, porque eles já têm uma fábrica que produz autocarros elétricos na Hungria, e agora vão passar a produzir lá também, vão ampliar a fábrica para produzir até 200 mil carros por ano. Já agora, há bocado, quando falámos na apresentação, não dissemos isso, mas teoricamente a aplicação das taxas tem a ver com a transparência e a forma como as marcas colaboraram com a investigação. Portanto, a BYD terá sido a acreditar que é mesmo esse a forma de estabelecer a taxa, terá sido a marca que mais colaborou, porque é menos penalizada. Exatamente. É importante referir isso, que as taxas não são iguais para todas as marcas. E como referíamos há pouco, há as marcas chinesas e há também marcas europeias que também vão sofrer estas taxas. O critério não é a origem da marca, o critério sim é a produção automóvel de carros elétricos na China, com outra nuance interessante. Aparentemente, marcas como, por exemplo, a BYD têm uma taxa de importação inferior a alguns modelos da Mini e da BMW. E da própria, que também é da Geely, não é? Da própria Volvo e da Polestar, que têm todos mais ou menos em torno dos 20%, mais uns décimos, menos uns décimos, sendo isto tudo teórico, não é? Neste momento. Enquanto que a BYD terá uma taxa teórica só de 17,4%, portanto terá sido mais colaborante e mais transparente que as próprias fábricas de construtores europeus que produzem carros. O critério é esse. Com esta investigação que decorreu nos últimos 9 meses, quem é que colaborou, quem é que deu mais dados e quem é que os livros mais certinhos e quem é que tem mais apoios e menos apoios. No lugar do patamar máximo de ajudas, temos a SAIC, que entre nós está através da MG. E também da Maxus. Que a Maxus também pertence a SAIC. E que tem sido, de facto, um dos mais vendidos, um dos modelos mais vendidos na Europa. Mas agora, uma pergunta... Também porque tem dos preços mais baixos. Lá está, se recebem mais ajuda, facilmente conseguem ter o produto depois à venda. É sem dúvida a marca que mais tem vendido na Europa. E estamos a falar já de 500 mil carros. 500 mil carros só em 2023. Estamos a falar de uma cota de mercado nos 100% elétricos de cerca de 8% e que, segundo os estudos mais recentes, no final de 2024 poderá atingir os 15%. Vamos ver se esta medida, que é temporária, mas já vamos falar sobre isso, que efeito é que poderá ter nestes números. Pedro, porquê é que é tão importante para as marcas chinesas em importação? Porque durante muitos anos eles estiveram fechados sobre si e agora de repente parece em todos os mercados eles estão a tentar apontar. Um bocadinho de história dos últimos 30 anos, resumo rápido dos últimos 30 anos. Está a contar. Estou a brincar. Dos últimos 30 anos da produção automóvel na China, digamos assim, as marcas chinesas no final do século XX tinham um problema grave para crescer. Que era que só conseguiam vender no mercado local. O consumidor local chinês só aceitava comprar um carro chinês se o preço fosse cerca de entre um terço a metade de um carro não chinês, o que não deixava margem, portanto era um ciclo fechado, não conseguiam sair dali.
E por isso começaram também com marcas europeias, nomeadamente alemãs, a perceberem que havia um grande potencial de crescer na China, porque era um mercado que se estava a motorizar e a crescer economicamente, e as pessoas iam querer comprar o seu objeto de liberdade, que é o automóvel privado, e começaram a investir na China com parcerias, pronto, que na China as parcerias eram simpáticas, sendo que tinha que sempre que lá ficar metade da propriedade e do dinheiro, não é? Portanto, mas mesmo assim o potencial de crescimento do mercado era tão grande que era atrativo, e assim começaram a ter acesso à tecnologia, a desenvolver tecnologia, mas de qualquer maneira, no paradigma da combustão, digamos assim, continuavam a ter um atraso demasiado grande e estava a ser complicado conseguirem concorrer sem complexos e em plano de igualdade com os construtores que já tinham 70, 80, 100 anos de história e de experiência, know-how adquirido, etc. Pronto. A alteração para este paradigma elétrico facilitou muito as coisas aos chineses. Basicamente o grande problema deles estava resolvido, que é um motor elétrico faz desde o século XVIII e quase toda a gente sabe fazer um motor. Toda a gente sabe fazer um motor elétrico, é fácil de fazer, pode ser 100% feito por máquinas, portanto não há aí um know-how, além de que a diferença entre um fantástico motor elétrico e um mediano, não é em termos de eficiência, potência, etc. Não é para eventualmente um dura muito mais tempo que o outro, mas isso depois é um problema. Mas em termos de eficiência está tudo muito próximo. Sim, estamos a falar de 2, 3, 4, 5% pronto. Não, há mais eficiência no software, na aerodinâmica, na redução do atrito, do que no motor em si, que já é tão alta que lá está, estamos a discutir peanuts. Como diria o grande Jorge Jesus. O grande Jorge Jesus, exatamente. Pode ser que um dia o convidemos para um autorrádio, teria o seu interesse. E então, pronto, a China depois, ainda por cima, como disse ali o Guilherme há bocado, não só tem na China grandes recursos minerais, como também estrategicamente o governo chinês foi tratando de comprar recursos minerais pelo mundo inteiro, a exploração, não é? E portanto as tais terras raras, que pode ser inteligente ou não da parte do pessoal basear um novo ciclo económico e numa coisas que se chamam terras raras, não quer dizer que há muito, e barato. E portanto, pronto, os chineses conseguiram de facto neste novo paradigma ascender, investindo muito, levando muito know-how daqui da Europa e dos Estados Unidos, contratando engenheiros, designers, e conseguem de facto um crescimento muito mais rápido do que, por exemplo, vimos com os japoneses e com os E tem um mercado interno coreanos. Gigantesco, mas mesmo assim, dizias-me há pouco que... Mesmo assim, o Japão, para a dimensão do país que tem, é um mercado gigantesco. Durante muitos anos, até há algumas dezenas de anos, ou até talvez menos, o Japão era o maior mercado mundial, era onde se vendiam mais carros, que era uma coisa esquisita, mas é o que é, tinha um mercado pujante, mas agora na China há um problema. Como começaram a produzir tanto, basicamente têm um excesso de produção da ordem dos 50%, portanto o mercado deles absorve metade do que produzem e o resto é preciso vender no outro lado qualquer, não é? E daí esta tem que vender pelo mundo inteiro, já não chega a vender só. Tentando completar isso, depois há outra questão aqui, que o ano passado não foi um construtor chinês, mas foi um americano, a Tesla, que também está afetada por estas tarifas. Está com os carros produzidos. Exatamente, com o Model 3 que é vendido na Europa, vem da China. Mas também não terá mostrado umas contas muito certas, porque também vai pagar mais que a BYD. Mas a Tesla o ano passado iniciou uma guerra de preços, começou a descontar os seus carros, e isto deu início a uma guerra de preços muito selvagem na China,
que está a pôr em dificuldade até os próprios construtores locais. Basta referir o caso da Aways, que é vendida na Europa, e eles já desistiram de vender no seu mercado doméstico porque não há hipótese de fazer dinheiro. Ou seja, a Europa é vista quase como uma espécie de balão de oxigênio, porque como nós temos visto, os carros elétricos chineses que têm vindo para a Europa não têm preços muito inferiores aos europeus. São preços mais competitivos, é um facto, mas a diferença não é um intervalo gigante. Ou seja, eles aqui conseguem efetivamente fazer dinheiro com os carros, têm margens. Tem margem, mas deixa lá ver também para quem é que vai esse, não é? Porque o carro vem da China, depois tem um importador cá, portanto, quer dizer, também aí a margem vai-se, não temos acesso a esses, não temos acesso aos valores, mas certamente, mas certamente se estás a vender um carro lá por 20 mil euros e aqui estás a vender por 40, algum dinheiro deve estar a fazer com o carro aqui na Europa. Sabendo que os carros não são propriamente iguais. Por exemplo, temos inclusivamente um artigo na Razão Automóvel, comparação entre o ID3 vendido na China e o ID3 vendido na Europa, e há diferenças são produzidos em locais diferentes. Substanciais entre os dois modelos. Mas agora uma pergunta, e vai para ti, Fernando, sem prejuízo depois do Pedro também poder dar o seu ponto de vista. Durante muito tempo nós tivemos marcas não europeias a vir para a Europa e nunca tivemos um problema com isso, ou problemas já não nos faz parte da nossa memória. Falo, por exemplo, porque é que não houve problemas com as marcas japonesas? O ano passado a Toyota foi a segunda marca mais vendida na Europa e temos esse problema com as marcas chinesas neste momento. Eu aqui, sem querer entrar muito em politiquices, isto tem a ver com as ações de um governo que dá apoio à sua indústria, e a gente, tudo bem, está no seu direito. Só que, claro, dá-lhes uma vantagem competitiva relativamente a outros governos que não dão esse apoio, obviamente. Eu já falei aqui nos tais 30% que o Carlos Tavares disse. Por isso, eu acredito que... Mas o Japão, falaste no Japão, hoje o Japão é amigo, mas também, se a gente recuar aos anos 80, era visto como um inimigo, era a invasão japonesa, dava tudo com medo da invasão japonesa. E a União Europeia, se calhar, na altura, era uma coisa mais... muito mais pequena, mas também começaram-se... Comunidade Económica Europeia. Comunidade Económica Europeia, exatamente. Era muito mais pequena, mas também começaram-se a colocar tarifas adicionais de importação, e a única solução foi aquela que agora nós estamos a ver que os construtores chineses também vão fazer, é produzir localmente. E agora temos fábricas japonesas na Europa, sobretudo no Reino Unido temos umas quantas, também na França temos umas quantas. Curiosamente, a primeira fábrica da Toyota em solo europeu foi precisamente em Portugal, na fábrica de Ovar, que continua a elaborar. Sim. Infelizmente não para consumo interno, porque eu adorava... Para a África do Sul. Adorava poder testar um daqueles Land Cruisers que são produzidos. Já testaste? Mas só dentro da fábrica. Andei lá dentro da fábrica, o único sítio onde... E mesmo assim era uma unidade esquisita, porque aquilo está precisamente por causa das normas e das regras da Comunidade Europeia e da União Europeia. Os carros não podem fazer nada em Portugal. Os carros estão todos números, assim, estão há quase como uma alfândega, está lá um fiscal mesmo a controlar tudo. Os carros mal acabam. Então fizeste um teste desengatado, quase. Não, aquilo era um carro que não tinha números. Pronto, era uma unidade, entre aspas, não existente. Pronto. E dentro da fábrica, quer dizer, aquilo é uma propriedade privada, portanto... Enfim, mas basicamente as emissões não saem de lá. É um bocadinho à semelhança talvez da China. Eles produzem muito com recurso Isso é outra coisa que agora parece que esta, também tocaste nisso, mas parece que neste momento, nesta taxa, eventualmente nesta fiscalização da Comissão, não é esse o problema, mas também uma das razões da competitividade dos tais 30% dos carros chineses tem a ver com a mão de obra que é a mão de obra e o custo de energia. A mão de obra e o custo de energia são mais altos, porque a energia é uma energia elétrica barata, baseada na queima do carvão, não é? Sobretudo que eles têm muito. Mas pelos vistos o CO2 emitido lá é um CO2 porreiro que conhece o código postal e portanto fica em território chinês. Exato, fica. E conhece bem todas as barreiras, inclusivamente as alfandegárias, exatamente, e fica concentrado na China. Só que não. Mas voltando ao Land Cruiser, e já voltamos ao tema, é daqueles carros que... Mas pronto, aquilo é tudo muito controlado, e os carros são todos à saída da fábrica, entram no caminhão, o caminhão tem que ir direto para o Porto,
aeroporto fica fechado até os carros serem... porque aquilo é... Pronto, como são Euro 2, são completamente ilegais. Reza a lenda que sempre que alguém liga a ignição daqueles carros, morre um pinguim. Exatamente. Não sei se é verdade ou não, mas não vamos deixar que a verdade estrague uma boa história. Por outro lado, voltando aqui às cenas, um bocadinho off-topic, mas voltando às incongruências da União Europeia, é possível ter cá um carro daqueles legalmente, eu não vou dizer como, mas é possível. Caramba, não nos devias ter feito isso. Agora fiquei interessado neste tema, mas mantendo a legalidade da nossa conversa sim. E não dizendo com isto que podemos infringir ou de certa forma, como é que é dizer, contornar as regras. O que é que podem fazer os construtores chineses para contornar estas tarifas? Basicamente, a começar, podem por mostrar umas contas certinhas e provar que não têm entrega de dinheiro do governo chinês, direta, indireta, de qualquer maneira que seja, para ajudar. Depois podem comprar fábricas na Europa, montar fábricas na Europa e começar a produzir na Europa. Porque lá está, e parece que o código postal do dinheiro também é um bocado como o do CO2. Se eles são construtores chineses, teoricamente, se o Estado está a ajudar e eles dar-lhes dinheiro, eles aplicam o dinheiro onde lhes apetecer, mas pronto. Mas outra das medidas que poderá estar na calha, e os construtores chineses já estão a tentar contornar isso, alguns com anúncio de fábricas na Europa e passagem da produção para cá, já está em curso, inclusivamente com muitos Estados europeus a proativamente irem ao encontro das marcas chinesas e a bater-lhes à portas com incentivos ao estabelecimento das suas fábricas nos seus países, por exemplo, o governo italiano, e que mereceu críticas por parte de Carlos Tavares, CEO da Stellantis, a dizer que não tinha acesso aos mesmos incentivos para as suas marcas para instalação de fábricas. E temos também, por exemplo, mais uma vez falando da BYD, estão a produzir navios com menores emissões porque outra das possibilidades no futuro é vir-se a taxar os automóveis chineses, tendo em consideração essa mesma produção pegada de CO2. Já acontece na França, ou seja, os carros que vêm da China não têm direitos aos incentivos que a França tem para os elétricos, precisamente porque estão a contabilizar as emissões, não é só as emissões de utilização, as emissões de transporte dos veículos. E o que é curioso é que isso até prejudica carros que nós conhecemos como europeus, como o Dacia Spring, mas que são feitos na China, por exemplo. Ou seja, o Dacia Spring em França não tem acesso aos incentivos e a França tem ainda incentivos muito generosos aos veículos elétricos, à compra de veículos elétricos. Por isso há toda esta... ou seja, estamos a entrar em guerras políticas e não é propriamente... Mas isto, basicamente, a ideia é obrigar a China a negociar. Pronto. Vamos falar disso. Vamos pegar. A ideia é essa. Vamos pegar por aí. Isto é só o início de uma longa novela que nós vamos assistir seguramente nos próximos meses. Estas tarifas são temporárias, vão ser ou aprovadas ou reprovadas no dia 2 de novembro, altura em que os Estados-membros vão dar a sua votação final a este tipo de tarifas. Aquilo que, neste momento, mais do que as próprias tarifas está em causa, é o quê? É as partes interessadas sentarem-se à mesa e negociar? Penso que sim, a ideia, mesmo a União Europeia não faz, apesar da China ter vindo com aquelas reações normais de mostrarem uma grande força musculada, e vamos fazer queixa, e vamos tomar as medidas necessárias, e vamos fazer isto e aquilo, para se mostrarem numa posição de força, mas a ideia da Comissão Europeia é precisamente essa, é obrigar a China. Ninguém quer que haja... Acho que ninguém quer uma guerra comercial. Ninguém quer a guerra comercial, mas é preciso garantir que o comércio é feito de maneira justa para todos, não é? Ou seja, neste momento estamos a contar todos espingardas. E por acaso, falando de espingardas, a Comissão Europeia, não, a China,
está a responder não através do mercado automóvel, mas a anunciar medidas restritivas. Li na Razão Automóvel, portanto vou acreditar que é verdade. Não através dos automóveis, como estava a dizer, mas através do mercado dos laticínios e da carne de porco. E da carne de porco, porque aparentemente a Europa é um dos principais exportadores de laticínios e carne de porco para a China. E isto causa problemas ao setor alimentar na Europa, obviamente. Não, lá está, vendo mais uma vez, é assim, nos últimos 2 anos, e sobretudo em França, que é um dos países que apoia estas taxas, por isso é que há uma certa sonsice dos chineses que se quer que acabe, retaliam na agricultura, que é um dos setores que em França nos últimos 2 anos tem estado com uma maior convulsão e que tem mais problemas, tem causado, isto não é inocente, não é por acaso que retaliaram nisto. E também é um bocado isto que falávamos há bocado, que já tivemos a ameaça do Japão, a ameaça da Coreia do Sul, na indústria automóvel, mas a verdade é que, para o bem e para o mal, e isto queira dizer ou não queira, eu por acaso acho que quer dizer alguma coisa, estávamos a falar de democracias e de governos que se alinham mais ou menos, tirando as diferenças culturais, mas alinham pelo mesmo tipo de valores e de orientações e sociais, políticas, etc. E a China, sobretudo com a dimensão que tem, não é isso que é, e não é isso que quer. A China tem estado a tentar há vários anos, que anda ali numa guerra com os Estados Unidos para se assumir quem é que é a maior potência, mas Pedro, mundial. Uma pergunta e difícil. tudo isto, pronto, isto às tantas acaba por ser um bocadinho de geopolítica e acaba... A indústria automóvel acaba por ser o palco desta tensão entre nações. É, porque é uma indústria, já foi, aliás, e por exemplo, antes de se iniciar a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha começou a mostrar o seu poderio, foi precisamente nas competições automóveis, a mostrar o seu poderio tecnológico, humano, organizacional, etc. Também com forte apoio estatal. Com forte apoio estatal. Portanto, é uma indústria muito importante, que gera muito dinheiro, mexe muito dinheiro, é uma indústria global que tem, portanto... Mete o mundo em movimento. É daquele, literalmente. É uma coisa que é importante para as pessoas, porque era aquilo que eu estava... E que também tem a ver com esta globalização e eletrificação, e que, por exemplo, Carlos Tavares fala muito nisso, que o automóvel é um instrumento de liberdade individual, e se os automóveis aumentam muito de preço, deixam de ser um instrumento de liberdade individual. Só na Europa estamos a falar da mobilidade de 500 milhões de pessoas, que é neste momento o número de carros que nós temos em circulação na Europa, não é brincadeira. Mas sobretudo porque o automóvel, acho que nós da outra vez já falámos disto, mas pronto, é o único instrumento que te permite acordas de manhã ou à meia da tarde e apetece-me ir a Barcelona. E se puderes ir, se tiveres dinheiro, tempo, metes no teu carro e vais a Barcelona. Pronto. Automóvel significa liberdade. Mas diz-me uma coisa, Pedro. Queria fazer-te esta pergunta há pouco e não é uma pergunta de resposta fácil, é sobretudo uma provocação. Não achas que há alguma hipocrisia por parte dos europeus? Porque desde 1992 que a Volkswagen é a marca mais vendida na China. Agora que eles estão a vir para cá, nós começamos a queixar-nos da dimensão das marcas. Justo? Mais vendida na China, mas nas condições dos chineses também. Pronto. Não é... mas claro que sim, que também não é por acaso que nos Estados membros da União Europeia que referiste há pouco, a Alemanha é um dos que está contra, porque será o que, em termos de retaliações diretas dos chineses na indústria automóvel, mais terá a perder, porque os principais construtores alemães têm já há uns anos no mercado interno chinês
o maior mercado de todos eles, não é? Portanto, e é complicado. É muito complicado. É muito complicado. Eu olho para esta... Não é fácil. Para esta temática e parece-me que nós estamos aqui, se vamos para a esquerda ou para a direita, e não estou a fazer nenhuma conotação política, estou mesmo numa escolha de direção, parece que não há respostas certas, porque se por um lado escolhemos a resposta certa é, pronto, os governos. Estamos obrigados a chegar a acordo, a dialogar. E de forma clara e sem subterfúgios. Pronto, tem que se pôr de acordo, as coisas têm. A competição e a concorrência tem que ser leal e tem que acontecer de forma natural. Sempre que há interferências governamentais, estaduais, etc., as coisas não correm bem, mas as regras têm que ser iguais para todos, nomeadamente, voltando um bocadinho atrás, quer dizer, estamos nós aqui agora a obrigar os construtores europeus, e já que falámos na agricultura, os agricultores europeus a produzirem com o mínimo possível de emissões de CO2, eletricidade verde, e depois vamos comprar carros que são produzidos não sabe muito bem como. Não faz sentido. Tudo isto não faz sentido. As coisas têm que ser... Nesse pacote nem todas as marcas estão à mesma velocidade. Não. Há marcas europeias que produzem na China com fábricas neutras em carbono. Pronto. O caso da Volvo. Mas marcas europeias. Exatamente. Fernando, uma questão agora para ti. Esta é uma guerra que não temos outra solução senão chegarmos a acordo, ou há uma terceira via? Poderá haver, mas vai requerer um grande esforço por parte da indústria automóvel europeia, que é combater os chineses com as suas próprias armas. Não digo apoios estatais, mas conseguir aquele nível de competitividade, nível de custos de desenvolvimento, custos de produção, que os europeus ainda não conseguem não conseguem estar ao nível dos chineses. Apesar de a União Europeia dizer que o governo chinês está a subsidiar, seja ao nível de desenvolvimento de tecnologias, seja ao nível da produção, os construtores chineses, mas a verdade é que os construtores chineses já estão um passo à frente dos europeus em matéria de questões industriais mesmo e de desenvolvimento. Eles conseguem desenvolver modelos mais depressa, isso não é uma questão de apoios estatais, e também já tem uma eficiência de produção. Pode ser uma questão de dinheiro. Por exemplo, nós estamos dentro da indústria também, não é? Falamos com muitas pessoas, e uma conversa que tive em novembro, engraçada, com uma pessoa, com o responsável da equipa da Astara de competição, sobre a forma de funcionar dos chineses, que eles vários pessoas, digamos assim, que eu falava um bocado dos engenheiros, dos designers, etc. Há muitos europeus que são solicitados pelos chineses, pelas marcas chinesas, para irem fazer consultoria, no sentido de que façam assim em vez de assado, porque isso vai vender melhor lá, porque se fazem assim dessa maneira o pessoal não gosta. E ele diz que é normal quando se vai à China fazer uma coisa dessas, por exemplo, uma coisa tão simples como um logotipo da marca, ou o logotipo do nome do carro. Eles estão numa sala em que estão 500 chineses, e não só, mas estão 500 pessoas em frente a um computador com o programa de desenho, então agora mostrem lá o logo, e aparece um logo e não sei o quê, eles dizem, isso não, tem que ser, olha, dá um retoque dali, a cor não está bem, e passados 5 minutos há 20 logos que aparecem com aqueles, porque estão 500 gajos. Isto é dinheiro. É dinheiro e capacidade humana. Pronto, não é? Não, um construtor europeu, lá está, mas também tem a vantagem do conhecimento adquirido, não precisa
tanto disso, não é? Porque já sabe... Mas vamos a casos práticos. Eu nisto confesso que dá uma sensação que não é só já uma questão monetária, é também uma questão de capacidade. Falando de um caso de uma marca que está com dificuldades em lançar um modelo num segmento que não deveria de sofrer tanto para isso. Falo da Volkswagen e do ID2, um 100% elétrico que nós já conhecemos as suas formas finais há bastante tempo e cuja produção só está prevista para 2026. E este era um modelo que já devia ter saído há bastante tempo. Há um hiato muito grande, ou cada vez maior, entre aquilo que é projetar um modelo e a sua saída para o mercado. E isso volta um bocado ao nosso tema da conversa quando cá estive anteriormente, de Euro 7. O ID2 foi muito prejudicado pelo Polo poder continuar a ser vendido. E a verdade é que a Volkswagen, neste momento, não é daqui a 3, 4 ou 5 anos, mas neste momento ganha muito mais dinheiro a vender Polos com um jeitinho do que a lançar um modelo novo. Ainda por cima, segundo os dados deste ano das vendas na Europa, os BEV não são propriamente não estão a ser uma opção que os europeus estão a escolher, não é? E a Volkswagen sempre teve dificuldades em vender os ID3, ID4, ao contrário de outros construtores, pelo design talvez, não sei, ser demasiado diferente do que as pessoas pensavam que era um Volkswagen. O design sem dúvida continua a ser, o design e o preço continuam a ser os dois grandes critérios importantes no processo. São os dois principais motivadores da compra. Uma pessoa não gosta de um carro, não compra um carro que ache feio, porque tem que olhar para ele todos os dias, quer dizer... E daí eu posso contestar um pouco, porque temos casos recentes, como o Nissan Juke, que o próprio designer que o fez disse o carro é feio. E até fez palestras sobre o que está a facto. Mas alguém o achou bonito. Mas aí é que está. Ou seja, eu não acho que a questão do ser bonito... Mas tinha... Não é isso. Eu não acho que o facto de ser bonito ou feio seja sinónimo de sim, mas o Juke tinha... Não, tem que ter personalidade. Pronto, o Juke tinha personalidade. Os IDs são assim umas cenas muito... É como outra marca que está a ter dificuldades em vender os seus carros elétricos. E eu acho que não tem nada a ver com as plataformas e por não serem dedicadas e coisa e tal. E não sei o quê. É a Mercedes com os EQS, porque basicamente o design de um EQS é o que o puto, tens um puto de 5 anos, desenha um carro, e o puto faz assim, uma rodinha aqui, uma rodinha ali, e assim, e pronto, é um carro. E sai um mas já, só para completar aqui um pouco esta lógica do desenvolvimento e construção, temos o caso da Renault. A Renault conseguiu, de uma forma muito eficaz, reduzir os custos de produção do novo 5, em comparação com o Zoe, e eles dizem que neste momento já são competitivos em relação aos chineses. Mas para isso tiveram que cortarem os tais 30% de custos de produção do 5 em relação ao Zoe, o que é uma redução brutal. Ou seja, eles conseguem, até anunciaram que conseguem produzir cada unidade em 10 horas, para um carro elétrico é uma coisa muito, muito boa, ou seja, várias horas menos por unidade que outros construtores conseguem. Teoricamente um carro elétrico até devia demorar menos tempo, tem menos componentes. Sim, mas 10 horas para qualquer carro é excelente, porque eles produzem um Renault 5 em menos tempo que um Renault Clio. Sim. Por isso, é neste patamar, ou seja, este patamar de eficiência que nós temos que ir à procura da eficiência industrial. O Clio tem mais peças. Eu à partida, e eu estou aqui numa posição um bocado ingrata, porque tenho que fazer moderação e ao mesmo tempo estou-me a tentar retrair para não dar também a minha opinião, mas logo à partida os chineses têm uma vantagem em termos de matérias raras, em termos de economias de escala, que tem um mercado muito maior que o nosso. Mas voltando agora para... Mas o mercado chinês, e também é assim, a China nos últimos anos, o crescimento económico da China tem vindo a abrandar, até porque já atingiram um patamar que, pronto, depois, não é? Depois a partir daí as coisas tornam-se mais difíceis. Tem vindo a abrandar e o teu mercado interno e o teu consumo interno depende da capacidade, do poder de compra e que o teu povo tem para consumir o que é produzido, não é? E com a economia deles a abrandar, por isso é que eles precisam
Claro, com os tais 44 milhões de automóveis que produzem todos os anos e apenas conseguem absorver 25 milhões, 25 milhões, há o resto aqui, os outros milhões têm de ir para algum lado. Mas onde é que eu queria chegar? Nós não estamos a olhar demasiado, sabendo de antemão que há algumas vantagens que eles têm, seja pelo mercado interno que tem maior, seja pelo acesso a terras raras, seja por não terem de respeitar com a mesma veemência algumas regras ambientais que nós nos impusemos. Não vamos questionar se bem ou errado, que isso dava outro podcast. Nós não devíamos também de voltar o espelho para nós. Há pouco falávamos de Carlos Tavares, agora vou falar de Luca Di Meo, CEO da Renault. Ele disse que enquanto na China se fomenta, nos Estados Unidos se protege, aqui na Europa nós regulamos. Exatamente. Nós não estamos a regular demasiado, nós não estamos a criar demasiados entraves à proliferação e também ao crescimento deste que é tido por muitos como o motor da economia europeia. Eu acho que no caso da Europa o problema é... nós sabemos para onde é que estamos a ir. Acho que esse é o problema. Há uma quantidade infindável de regulamentos que estão a entrar, continuam a entrar. Ou seja, não há aqui um estabilizar do quadro regulatório. Ou seja, os construtores de automóveis um ano têm que cumprir estas normas, no ano seguinte têm que cumprir outras normas com mais um nível de exigência. Ou seja, devia haver aqui se calhar um período de... Isso já afastou algumas marcas chinesas do mercado europeu, isto é tão complicado que a gente prefere nem estar cá. Mas pronto, há esta questão, e nos Estados Unidos não é assim, na China também não, eles têm regras já. Aliás, o plano de tornar os carros todos elétricos já vem há 20 e tal anos, já está tudo estabelecido nós temos que escrever sobre isso. Há muito tempo. Porque este plano não aconteceu de forma natural. Houve orientações políticas na China, claramente para ir no sentido do carro 100% elétrico, porque, como estava a dizer o Pedro Silva no início deste Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt, onde podem encontrar 50 mil carros que seguramente ainda não sofreram alterações de preço por via das taxas de importação. Nos motores de combustão não tinham vantagem, portanto tiveram de seguir no sentido da eletrificação para tentar conseguir essa vantagem. Não é? Pronto, eles aproveitam oportunidades. Agora que os construtores europeus e até norte-americanos estão um bocadinho a estagnar na tecnologia e no investimento, isso, embora esteja a passar, mas no investimento dos motores de combustão, curiosamente a Renault e o parceiro chinês dizem que têm um fabuloso motor diesel de uma nova geração com rendimento fora de série e tiveram a investir num motor diesel, que era uma coisa que teoricamente... Deixa-me ver se eu entendi bem as tuas palavras, só um momento. Se por um lado os chineses estão a vender-nos os carros elétricos e a promover os carros elétricos, nos bastidores continuam a apostar no motor de combustão? Não é a apostar, continuam a desenvolver. Vamos lá ver uma coisa, é assim, na minha opinião pessoal, a eletrificação a baterias a 100% da mobilidade automóvel no mundo inteiro não é uma coisa, não é possível e não faz sentido. E portanto vai haver sempre espaço, locais e utilizações em que vai ter que haver outro tipo de energia. Não, seja a amónia, o etanol. Mas posso-te ajudar aí nesse argumento, porque eu acho que já comentei isto num podcast anterior, que, por exemplo, o grupo Volkswagen deu à SCODA o desenvolvimento de motores de combustão e a plataforma MQB, porque há muitos outros mercados que não vão... África, por exemplo. Ou até a própria Índia ou qualquer coisa. E as projeções deles para a produção de motores de combustão era para aumentar, não era para diminuir. Ou seja, até 2030 ou 2035, ou o que era, as projeções eram claras. A produção de motores de combustão vai continuar a subir, provavelmente não na Europa, mas imagina... A Europa não é o mundo, não é? Exatamente. Imagina, a Índia tem mais população que a China, mas o mercado indiano ultrapassou agora, acho que o Japão, se não estou em erro, ou a Alemanha, o que é que foi,
Mas agora sim, imagina que a Índia começa a crescer e aproxima-se de uma China em termos de mercado automóvel. Estamos a falar de um aumento de produção de 20 milhões de carros de um momento para o outro. É outro local onde o CO2 também fica confinado. Toda a zona do planeta em que o CO2 conhece o código postal e não sai de lá. Então, meus caros, o que é que vocês acham que... Nós estamos no início desta novela, mas qual é que acham que vai ser o próximo capítulo? Sentar-se à mesa de negociações para... Acho que provavelmente isso já deve estar a acontecer, não é? Até porque há a possibilidade de nem sequer isto avançar já para o mês que vem, não é? Exatamente. Ou seja, a União Europeia estabeleceu taxas provisórias para entrarem já a 4 de julho, mas não significa que elas venham a acontecer. Ou seja, e depois estas taxas, mesmo que sejam implementadas, vão ser novamente revistas em novembro, quando a investigação estiver completa. E podemos ver aqui alterações nestes valores. Portanto, acho que neste momento, é assim, para fora vêm aquelas declarações de grande basófia, do vamos fazer isto, aquilo e aquilo outro, mas... Está toda a gente assustada. Mas o objetivo é chegar a acordo. Acho que passa por aí, não faz sentido que seja de outra forma. Nós vamos continuar a seguir este tema em razãoautomóvel.com. Todos os dias vamos continuar a noticiar tudo aquilo que vai saindo sobre esta temática, mas adivinham-se meses complicados entre a Europa e a China, porque a tendência vai continuar a ser de competição entre este que é uma indústria muito importante para a Europa. Estamos a falar de 15 milhões de postos de trabalho e da principal indústria exportadora do nosso continente. Falando, por exemplo, apenas de Portugal, nós sabemos o peso que tem a Auto Europa em termos de PIB, é mais de 1,5%, e por outro lado a China, que tem a necessidade de exportar aquela que é a sua grande capacidade de produção. Produzem mais de 44 milhões de automóveis todos os anos e apenas conseguem absorver 20 a 25. E sobretudo mostrar a evolução tecnológica que estão a ter, porque não é, estas coisas também não acontecem por acaso. No final do século, nos anos 90 do século passado, eu estava no técnico, tinha uns amigos meus também, outros foram para a Inglaterra, eu ia lá visitá-los de vez em quando, e nas universidades inglesas os melhores alunos e a maior parte das turmas eram compostas por alunos chineses e indianos. 30 anos depois, essas mentes brilhantes estão a ver-se, a revelar-se, não é? E agora estão a formar, porque a Europa não consegue rivalizar, ou seja, não consegue colocar pessoas suficientes no mercado para rivalizar com aqueles que estão a sair das universidades chinesas e indianas. Eles estão de uma forma ou de outra, eles vão acabar por dominar a cena. São mais. Exatamente. Ganham-nos em número. Seja qual for o desfecho desta novela, nós seguramente que aqui no Autorádio todas as semanas vamos seguir os próximos episódios. Vamos talvez marcar encontro novamente, Pedro, daqui por um mês para ver quais é que foram os desenvolvimentos, que eu acho que as coisas vão continuar a aquecer nesta novela entre a Europa e a China. Temos encontro marcado na próxima semana neste Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt. Obrigado por estarem desse lado. Na próxima semana voltamos com este tema ou quem sabe com outro tema.